O Flamengo ainda pode se dar esse luxo de ter uma gordura de 4 pontos, né? 4 pontos são 2 rodadas, faltando 3 para acabar. O Léo Ortiz ainda não está 100%, tranquilo, pode recuperar para estar na decisão de sábado. A gente sabe que o Jorginho e a Arrascaeta, com certeza o Felipe Luiz hoje, eu acho, né? Que não vai botar sair para viajou. O Flamengo viajou todo mundo que está apto. Acho que não sai jogando os dois. Não, assim, o Arrascaeta vive um grande momento, né? Fisicamente também. Você vê que até há uns meses atrás o Bielsa elogiou a fisiologia do Flamengo, o departamento médico e o departamento físico, falando, né? Da condição do Arrascaeta, quando chega a seleção, chega bem melhor. Né? Tem esse luxo de 4 pontos, vai pegar uma equipe que bem fragilizada, né? Perdeu uma Sul-Americana, onde apostava tudo, com equipe de investimento menor, que é o Lanús, que conquista o bicampeonato da Sul-Americana. Um Galo que esperava chegar à Libertadores do ano que vem, já tendo calendário com tudo, numa Libertadores em fase de grupo, agora vai ter que brigar aí pela 8ª colocação, a depender do que faça Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil. Se eu sou Felipe Luiz, eu vejo quem está em melhor condições assim, física e técnica, porque eu tenho essa gordura de 4 pontos. E sabendo que o meu concorrente vai jogar fora de casa também e tirou 11 jogadores. Tem essa gordura do Flamengo, Agora, como você falou, né? A gente falou ontem aqui no programa. Não desvalorizar títulos. Porque daqui a pouco eu vou querer saber o que é mais importante. Daqui a pouco o cara conquista a Libertadores e no Grêmio Mundial, ou daqui a pouco o Grêmio Mundial vão querer que dispute a Liga dos Campeões. Porque hoje se pode definir hoje quem é campeão, se não definir depois da Libertadores tem, porque eu acho que não dá nem tantos jogos e tantas coisas em disputa que às vezes não dá nem para você comemorar. Vamos supor que um seja, que nem eu falei ontem, um seja campeão brasileiro e Libertadores. Os dois conquistem as 2 competições. O título é importante, para o Nacional, o Flamengo focou nisso lá no começo, que o Boto falou, mas o Felipe Luiz, a diretoria, e está chegando aí a menos de 3 rodadas na final com 4 pontos de frente, depois de tanto tempo, com um plantel que se tem o Flamengo ao longo dessa última conquista e bem financeiramente. O Palmeiras gastou 700 milhões, tirou 11, que não vai, depois a gente vai falar disso. Os 11 que vão foram caros para isso. É para estar nesses momentos decisivos. Como o Flamengo também tem jogadores que eu acho assim decisivos, mas eu aponto no Flamengo ali, ó, os 2 Léo Pereira e Léo Ortiz, Arrascaeta, Jorginho e o Alexandre. O Alexandre tem substituto à altura. Os 5 principais jogadores que não se compara com os demais assim, a nível de futebol. O Luiz Araújo pode jogar pelo lado, o Prata também pode, é quase ali muito igual. O Luiz Araújo até finaliza melhor. O Everton Cebolinha do outro lado, com o Samuel Lino, que está ali, né, muito distante. Mas o Arrascaeta e o Jorginho estão distantes, né? De todos. E a própria dupla de zaga. Então, você, antes de terminar o programa, você deve dar alguma cavalaria aí, né? Do Flamengo. E, Mauro, eu te pergunto o seguinte. Diante da situação, Abel Ferreira poupando não, nem relacionando os seus titulares. Ou seja, repouso total durante a semana inteira para a final da Libertadores. Não só repouso, né, Mauro? Preparação também. Porque eles vão ficar em São Paulo se preparando só para a final. Diante disso, primeiro, você acha uma decisão inteligente do Abel e acha que aquele discurso todo de que já tinha acabado o campeonato foi tudo para justificar essa decisão? E outra, Flamengo tem que poupar, Mauro, na sua opinião, alguns dos seus principais jogadores, sabendo que o Palmeiras vai todo descansado para o jogo, ou não? O foco é o título brasileiro que o Flamengo pode, inclusive, conquistar hoje. Bem, o que eu sei é que o Flamengo não está nem um pouco preocupado com o que o Palmeiras vai fazer, está preocupado em ganhar o Campeonato Brasileiro hoje, o que me parece o certo, né?
O Palmeiras joga essa cartada porque o Palmeiras não depende dele para ser campeão brasileiro. Então vem essa conversa de botar a reserva. A gente não sabe também, né? Se de repente os jogadores que estão aqui em São Paulo aparecem lá na hora do jogo e ficam no banco pelo menos. Será que os 11 que estão treinando em São Paulo serão os titulares? Eu não boto minha mão no fogo por nada disso. Nada disso. Só na hora mesmo para ver. E é uma cartada jogada porque entrou no modo, não diria modo de desespero, mas não tem muito o que barganhar. Porque perdeu. Tinha uma vantagem de 3 pontos, agora tem 4 atrás. Ou seja, mesmo o Flamengo perdendo no Fla-Flu, o Palmeiras permitiu que o Flamengo tirasse 7 pontos. 7 pontos. Então é uma situação esquisita, né? Evidentemente, agora joga as fichas na final. O Flamengo não vai jogar completo, com toda certeza. O Léo Ortiz não viajou também porque piso de plástico. Não iriam colocar o jogador para jogar no piso de plástico depois dessa lesão, mas deve estar em condição no final de semana. Então, acho que de titulares hoje, além do Rossi, o goleiro, eu acho que os zagueiros, no caso do Danilo hoje como titular, mas no sábado talvez com a volta do Léo Ortiz não. O Léo Pereira, acho que talvez o Pulga. Não acredito que mais do que isso, não. Acho que não vai mais do que isso, para começar o jogo. No banco vão ficar os caras ali que de repente podem entrar para alguns minutos. Digamos, se o Palmeiras não estiver vencendo e o Flamengo está 0-0, você pode lançar 2, 3 titulares na reta final para tentar um gol da vitória. Seria razoável, vai depender do andamento da rodada. Mas eu não acredito que ele jogue com titulares, não. Acho que ele vai começar com, no máximo, esses 2, 3, a zaga que ele tem problema, o goleiro, e talvez o Pulga, que não jogou no final de semana, estava suspenso, então poderia reaparecer. Os outros, não acredito que jogue Varela, Alexandre não joga, Jorginho acho que não joga, Arrascaeta acho que não joga, Bruno Henrique também não, Cebolinha, Carrascal, acho que ele vai com vários outros jogadores e esses aí acho pouco provável que comecem, talvez joguem parte do jogo. Esse é o meu palpite para a escalação, tentando analisar, porque ninguém tem a informação correta, né? Só o Felipe Luiz tem, isso não está vazando, e então a gente pode ficar aqui especulando, mas eu acho que o caminho é esse, eu entendo que é esse aí. E hoje o Atlético Mineiro, ele está fazendo campanha para o estádio não ficar vazio. Tipo, o sócio torcedor que comprar um ingresso ganha o outro para levar um acompanhante. Essa rivalidade que o Atlético Mineiro tem com o Flamengo e a cobrança do seu torcedor, você acha que isso pode tornar o jogo mais difícil para o Flamengo ou até mais fácil? Porque é um Atlético que já está com o elenco lá para baixo, inclusive pela situação que aconteceu com o Lianco já se despedindo do Atlético Mineiro, ou pode ser, não, a gente precisa ganhar, porque aí o torcedor vai suavizar, porque o Atlético está tentando dar um peso grande para esse jogo, Mauro. O clube está tentando, né? Mas a torcida está muito desmobilizada, né? É muito difícil você animar o torcedor do Atlético nessa semana só com essa conversa, é o Flamengo, é o Flamengo. Até porque eles perderam a final, o primeiro título na Arena MRV foi do Flamengo em cima do Atlético, a Copa do Brasil do ano passado. Os 3 jogos lá o Flamengo venceu também no passado no Brasileiro e venceu esse ano na Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis, mas ganhou o jogo no tempo normal. Tinha perdido do Maracanã por 1-0. Então, eu acho bem difícil mobilizar. Os jogadores vão ter que estar muito concentrados, mas assim, ambiente, tudo, acho que não vai ter esse ambiente todo, não. O que pode ter, mais provável, é ambiente de protesto contra o time. Especialmente se o Flamengo faz um gol lá e tal, nossa, vão xingar por horrores. No sábado, eu fiquei acompanhando um pouco da mídia lá de Belo Horizonte, escutei também alguns canais no YouTube voltados ao Atlético, e o pessoal tá muito na bronca, mas muito na bronca mesmo, com muita raiva dos donos do clube, né? É o que eu tenho dito sempre. Aí os caras reclamam, porque tem que investir, tem que botar a mão no bolso. O dono do clube investe se ele quiser, cara. É uma empresa. Ele comprou, se ele quiser ele faz, se ele quiser ele não faz. Você pode protestar, mas se ele não quiser ele não vai fazer não, cara. Então, é isso, SAF é isso, né? Então o dono, o cara quiser, vou investir, não vou mais. Vou deixar como tá aí que tá bom e tal. E o Atlético investiu bastante, né? Investimentos questionáveis do ponto de vista de montagem de elenco, mas investiu muito. E são 3 vice-campeonatos, né, gente? Uma Copa do Brasil pro Flamengo, uma Libertadores pro Botafogo, com um homem a mais durante 89 minutos e meio e uma derrota do Lanús nos pênaltis. São 3 títulos, um de âmbito nacional, 2 internacionais perdidos na final, em um intervalo de menos de um ano. É dose, né? Dose para javali furioso. Então a torcida está com raiva. Eu acho difícil mobilizar o povo dessa maneira. Claro que vai apoiar, vai cantar, mas vai depender muito do jogo. Se o Atlético vai bem, faz um gol, a torcida vai se empolgar. Mas se tomar um gol, estiver perdendo o Flamengo de novo, ainda mais se o Flamengo estiver sendo campeão,
Aí o clima vai ficar bem pesado. Lembra o que aconteceu lá quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, que soltaram bomba, que queriam invadir o campo, aí puseram o hino do Atlético no talo, no maior volume. Foi um climaço, assim, pesado, né? Eu não sei, não. Acho difícil o Atlético conseguir essa mobilização. Vai depender muito dos jogadores levarem a torcida para o lado deles. Agora, se eles forem mal, a torcida já está na bronca, a tendência é que ela fique mais até agressiva. Pode ficar até um clima muito tenso no estádio. Mas você acha que enche mesmo com essa promoção ou nem com a promoção? Não. Encher, lotar, acho que não. Lotar, eu acho que não. A não ser que eles abram para a torcida do Flamengo, aí lota. Aí lota, você tem dúvida disso? Ele provoca. Mas é uma obviedade. Claro que lota. O Flamengo pode ser campeão brasileiro. Se você abrir o estádio para a torcida do Flamengo, vai ser rubro-negro, tudo que é cidade do interior de Minas, aí tudo viajando para lá, vai lotar aquilo lá. Tem que dar tempo, né, do pessoal se deslocar. Mas se fala, vai vender mais ingressos. Aconteceu agora em Fortaleza, Flamengo em Fortaleza, ingresso caríssimo, vendeu tudo. Aconteceu no Recife, agora em Pernambuco, né? Vendeu tudo. E o Flamengo tem uma torcida enorme no interior de Minas. Em Belo Horizonte, o Atlético Cruzeiro tem mais torcida, mas no interior de Minas, vários municípios são dominados por torcedores do Flamengo. Então, se você coloca mais ingressos, vai encher aquilo lá. Talvez não lote o estádio, mas vai ter muito mais gente. Mas a torcida do Atlético não tá mobilizada. E assim, tá muito decepcionada, né? Está muito decepcionada. Então, eu acho bem difícil você mobilizar o torcedor. Eu acho que o time pode puxar a torcida. Se ele for bem e tal, se ele estiver ganhando o jogo. E aí é uma alegria, pelo menos. Vamos atrapalhar o Flamengo aqui. É melhor do que nada, né? Mas, se acontecer o contrário, eu imagino que vai ficar um clima bem pesado no estádio. E, Vamp, quem que você acha que tem o jogo mais difícil, hein? O Flamengo, o Atlético Mineiro fora ou o Palmeiras, o Grêmio fora? Eu digo pelo adversário, tá? Não porque o Palmeiras vai com todo reserva. Qual adversário é mais difícil? Porque nenhum dos adversários briga por muita coisa, né? Olha só como é que se tornou a rodada ontem com o empate do Santos, né? O Grêmio tem 43 pontos, Tico. O Grêmio vai se mobilizar também muito, né? Porque a gente tá falando do jogo do Palmeiras com o Atlético, ou do Flamengo com o Atlético, pode te levar o título. E lá pro Grêmio, uma vitória do Palmeiras pode deixar o Grêmio, depois tem jogos fora de casa, tudo bem, na última rodada ele pega o Sport fora de casa, mas a gente sabe que pode chegar ali na hora, com a pontuação, tudo, alguém chegar aquela malinha, como eu não duvido nada que o Cuiabá recebeu lá, deve ter chegado uma moeda boa lá para ganhar do Criciúma e o Remo voltar a Série A do Brasileiro. Isso pode acontecer. Lá também é super importante, porque o Inter foi a 40, o Vitória tá ali, o Santos tá ali, tudo a 3 pontos num jogo do Grêmio. Então, se o Grêmio ganhar hoje, ele vai a 46, se livra de vez de qualquer chance de rebaixamento, né? E o Palmeiras, a gente não sabe, a princípio falou que tirou 11 jogadores. A gente não sabe, mas os outros 11 também são jogadores de qualidade. O Flamengo chega, pega um Atlético Mineiro mais baleado, mas que o torcedor do Atlético, o time do Atlético, acho que é o segundo maior rival, depois do Cruzeiro. Né? O Flamengo acho que chega, quando eu falo assim, tranquilo, porque tem 4 pontos de frente, se der qualquer coisa negativa aqui e lá no Sul der positivo, eu ainda termino na liderança. Eu termino na liderança, volto depois para casa, depois não sei o que vai acontecer no sábado, nós não sabemos, e ainda tenho possibilidade de depender só de mim. Não dependo de ninguém para título. Não dependo de outros resultados. Só eu fazer 6 pontos, o Palmeiras tropeçar, que eu sou campeão brasileiro, que não é um título qualquer. É aquilo que eu te falei, a gente tá falando aqui. Você começa o campeonato que seja em abril ou maio, que é o campeonato nacional, jogos de ida e volta, e daqui a pouco isso aí não tá valendo nada. É uma conquista muito importante, pô. Ser campeão nacional, até o Jorge Jesus, o pessoal que falava aqui, vocês dão importância para a Copa, não dão importância para o seu campeonato. Eu acho muito, muito equilibrado. Eu acho que o Flamengo chega mais tranquilo e o Grêmio uma chance maior de ganhar. Não porque o Palmeiras pode ir desfocado, não. Porque para mim, também, esse negócio dos 700 milhões, Chico, o que eu acho ali diferente? O Vitor Roque, que começou a fazer gol, o Flaco Lopes, aí você tem uma liderança do Murilo e do Gustavo Gomes,
do Piquerez, mas o resto, para mim, está todo mundo igual. Tudo igual. O Rafael Veiga não vive seus melhores momentos, o Maurício não é muito diferente do Veiga no momento, como era diferente do Felipe Anderson. Não vejo o Giai e o Kevin muito diferentes um do outro. Não vejo Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Facundo Torres, diferente de outros. Para mim é tudo muito igual. Eu apontaria ali 4, sem o Everton que está machucado. Agora, Flávio Prado, vendo na tabela, tá? Aqui do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, ele ainda não está, né, livre da zona do rebaixamento. Ele não está livre ainda, ele tem 43 pontos. Está praticamente, né? Porque o Santos tem 38, o Grêmio tem 43. Então, ele está aí a 5 pontos, né? 5 pontos. Dificilmente o Grêmio cai. Agora, vamos ver se o Grêmio tem chance de alguma outra coisa. Não, porque Sul-Americana vai todo mundo. Atlético Mineiro e Grêmio, né, gente? Estão numa situação muito parecida. Eles não brigam por nada. Não, o Atlético tem um jogo a menos, pô. Tá, mas tu acha que ele briga por alguma coisa? Ele vai tentar brigar lá para a 8ª colocação, a depender do que aconteça como São Paulo. O Atlético Mineiro de São Paulo e o Red Bull Bragantino, eles vão brigar se abrir a 8ª vaga, uma pré-Libertadores. Então, Flávio, até piora um pouquinho pro Flamengo. Porque o Atlético tem mais a disputar e mais satisfação a dar para sua torcida do que o Flamengo. O Grêmio, poderia pensar alguma coisa. Vamos brigar com o Internacional. Vamos ver quem vai ficar na frente. Pior que lá existe isso, tá? Não é lorota. Existe. E o Grêmio tá a 2 pontos do Inter. Mas nenhum dos dois tem muito para brigar, Flávio Prado. Chico, ali, Flávio, ó. Oi. Ali, ó, o Atlético tem um jogo a menos que é contra o Fortaleza. Né? E esse jogo é lá em Fortaleza. Ele ainda sonha, mas é muito difícil. Ele sonha em ir a 47 para ficar um ponto atrás de São Paulo, onde São Paulo tem 3 à frente do Bragantino, do Corinthians. E aí só o Atlético Mineiro poderia colar ali, né? Bragantino. Flávio Prado. Olha, eu acho assim, essas brigas intermediárias, elas não motivam torcida. A torcida, né? Ontem a torcida do Internacional foi lá, tá com medo de rebaixamento. Então tava lotado de estádio, tinha treino aberto, aquela palhaçada toda que não resolve nada, né? Tanto é que perderam o gol pra caramba, quase perderam o jogo no final, o jogo tava fácil e tal. Assim, eu vejo hoje a mobilização pra torcida do Atlético é pior. Porque o jogo horroroso que o Atlético fez, o vexame que ele deu lá no jogo, não é que foi vexame porque ele não ganhou do Lanús, é a maneira como se comportou. Foi um jogo horroroso, foi um jogo, né, de você ter que tomar remédio pro fígado. Então o torcedor tá louco da vida, né? E aí poder estar classificado para Libertadores. Claro, se você pegar Libertadores, o quê? 38, 32 equipes, né? Outras equipes aí, o modo fez a conta aqui que o River vai torcer, dependendo de resultado. O Lanús já está na Libertadores. Já tá, né, na Libertadores, e o Galo agora vai ter essa briga. É uma briga bem distante, né? Na verdade, só que pode abrir muita vaga, como disse o Vamp. Então, o próprio Flamengo, né, pode ajudar aí o Atlético Mineiro a conseguir essa vaga para pré-Libertadores, né? Porque para Libertadores o Galo não consegue, mas para pré-Libertadores talvez. Aí a gente vendo aqui, tá, as posições e a semana de Flamengo e Palmeiras, volta muito aquela polêmica, né, deles terem jogado durante a semana. Agora, antes da Libertadores, jogaram também durante a data FIFA. O próprio Abel Ferreira reclamou muito na última coletiva. Agora, Mauro, eu não sei se eu perguntei isso para você, mas o Abel Ferreira, o próprio Vampeta cobrou muito isso aqui ontem. Ele disse o seguinte: eu quero ver o que ele vai falar no fim do campeonato. Ele falou, né? Porque ele ficou falando, depois sobre o brasileiro, nós vamos falar na hora que tiver que falar. Ele fez ali uma ameaça, né? O Abel Ferreira,
do que ele tem a falar sobre o Campeonato Brasileiro. Nem eu sei o que é. Não sei. Ele ficou muito revoltado com aquelas críticas à arbitragem. Disse que a narrativa de que o Palmeiras estava sendo beneficiado foi uma narrativa construída. Bom, se foi, eu me incluo, tá? Eu não tenho medo, gente. Eu sempre elogio o Abel. Agora, que eu achei erros escandalosos a favor do Palmeiras, eu achei. E quando eu achei pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes no Flamengo e Palmeiras, eu também falei. Então, eu me sinto super à vontade para falar. E aí ele, pelo jeito, ele vai falar alguma coisa sobre isso. Tudo eu acho que o Abel joga com o psicológico. E aí é uma pergunta que eu faço para você, Mauro. Qual vai ser o peso físico e psicológico dessa semana para Flamengo e Palmeiras? Porque é muito pesado, cara. São jogadores que têm que disputar o título brasileiro, há 4 jogos de uma final da Libertadores e também ao mental. E aí eu te pergunto, você vê algum time mais forte mentalmente e algum mais forte fisicamente ou não? E o peso que isso pode fazer para essa semana? E sobre os treinadores, qual que você acha também que sabe lidar melhor com uma pressão desse tamanho que os dois vão ter nessa semana? Eu vou repetir o que eu falei antes, depende de tudo que vai acontecer hoje à noite. Hoje à noite vai ter pode ter uma decisão de Campeonato Brasileiro. Você acha que isso baseia o que vai acontecer no sábado? Isso pode ter um impacto, me parece um impacto evidente. Né? Um time pode entrar campeão e o outro sem o título. Um time pode entrar, assim, eu já sou campeão de uma coisa importante, posso ganhar mais uma. O outro fala, cara, não posso perder de novo para esses caras nessa temporada. Essa é a realidade. Né? Então, assim, o que vai acontecer hoje à noite, assim, pode ser um título do Flamengo e pode ser um título ainda mais próximo, talvez não matematicamente, mas muito próximo. Então, eu acho que o que vai acontecer sábado depende dessa noite, tudo depende dessa noite. Repito, hoje é uma noite muito importante, é a noite que pode sair o campeão do Brasil, que o Flávio falou, o campeonato importantíssimo.